tendências, e depois o time, né, mais duas pessoas vão estar conduzindo com vocês, falando um pouco mais aí, abordando outros pontos que também vocês vão gostar. A gente também tem cases de sucesso de nossos sellers gerenciados, então fiquem com a gente aqui até o final, que vocês terão aí bastante conteúdo para absorver. Então, falando um pouco de agenda, vou dar um contexto geral, né, de decoração, vou falar um pouquinho sobre as tendências, né, os estilos que estão vindo aí para 2025, 2026. A gente fala um pouco também sobre cartelas de cores, as cores que estão mais presentes em 2025, que vem mais forte para 2026. Temos tendências também de vendedoras, né, as maiores vendas, então não adianta a gente trazer as tendências importantes aqui que a gente traz para vocês, mas é importante de que forma que a gente consegue trazer para dentro da nossa plataforma. Teremos cases de sucesso de um seller gerenciado de espelhos, depois a gente fala um pouco sobre oportunidades, quais são as palavras mais buscadas na Shopee, de que forma que a gente pode melhorar a busca, né, dessas palavras dentro dos nossos anúncios, posicionamento de anúncios, vamos falar um pouco também, vamos falar um pouco sobre sazonalidade, a gente tem aí o segundo semestre chegando, então é importante a gente saber qual o prazo, né, certo para a gente conseguir ter o portfólio dentro da Shopee. Case de sucesso também, que é a Riso, que é um seller de festas, então a gente vai contar um pouquinho, né, de um case de sucesso de live. Falamos também um pouco sobre acabamento, cores e materiais, e depois a gente conta aí com o feedback de vocês no final dessa sessão. Então, começando, falando um pouco, dando um contexto, de tendência, um pouco sobre conceito. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, vou dar um contexto geral, né? Então, todo o material que a gente organizou aqui, nós estamos trazendo para vocês, são informações que a gente buscou através da WGSN, que é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, ela é líder mundial, né? Então, ela colhe informações, faz previsões e análise de tendências para o mundo todo. Então, a gente traz informações através dessa empresa, através também de feiras que a gente participa aqui em São Paulo, que são as maiores de decoração, que é a Becasa, a BUP. Também tem informações colhidas de uma visita, né, de uma rede grande de lojas de móveis e decoração da América do Norte, que é a IKEA. Também tem conteúdo, né, informações da Casa Cor, que nós participamos, né, o time todo participou aqui no ano passado e a gente volta a participar esse ano também. Então, assim, preparamos aí com muito carinho, né, esse material para apresentar para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre tendência. Então, exatamente o que que é uma tendência, né? Então, nada mais é uma mudança gradual, né, de como as pessoas pensam, e sentem e se comportam. Então, é uma direção praticamente emergente, é um comportamento mais é um comportamento, né? Na verdade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de estética, pode ser uma ideia que ganha mais força, né, com o passar do tempo, né, num período de tempo. Então, basicamente, esse é um contexto, né, de que é uma tendência, que é um pouco diferente de moda. Então, aqui eu vou lançar a primeira enquete. A gente vai lançar aqui a primeira enquete para vocês, para saber qual é a diferença entre tendências e moda. Então, vamos entender um pouquinho, o que que vocês entendem que é uma tendência. Vamos lá, gente, vamos participar para a gente entender um pouquinho o quanto vocês estão sabendo aí sobre tendência, o que que vocês acham onde a tendência pode ajudar dentro do nosso portfólio. Vamos ver aqui o resultado. É uma mudança de como as pessoas, comunidades, sociedades pensam, sentem, se comportam. 77%. É uma nova moda, uma cor que surgiu no mercado. É algo instalado para fazer com que as pessoas gastem mais. Legal. Então, a grande maioria aí está colocando o primeiro ali, que é uma mudança como pessoas, comunidades e sociedades pensam, sentem e se comportam. Eu acho que, vamos ver se todo mundo já respondeu. Vamos lá. Acho que ainda tem gente aí para votar. Estamos ali. Vamos. Ainda tem mais alguém que vai votar? Senão a gente finaliza aqui. O resultado está na tela já. Beleza. Então tá.
Então é exatamente isso, gente. É uma mudança mesmo de comportamento, né? Então é como as pessoas se comportam, né, à medida do que o tempo vai passando. Então ela é uma mudança gradual mesmo. Então assim é diferente de moda, tá? Porque a moda ela é muito passageira, tá? Então a gente costuma dizer é, que a moda, a tendência ela vem, mas não para ficar. A moda, quando a moda vem, ela fica e ela fica por um determinado tempo. Então, por isso que a gente vê, né? Então, a tendência, ela dá um foco, mas não necessariamente o que é tendência, ela vai virar exatamente moda. Ela pode vir como uma aposta, não necessariamente como ela vem para ficar, né? Então, é um pouco confuso, mas isso a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. Eu vou conseguir explicar melhor através das nossas dos nossos slides. Vamos lá. O que que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Então, o guia de decoração de hoje. A gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade e funcionalidade. Então, cada vez mais a gente está trazendo para dentro de casa produtos sustentáveis, né? Estética autêntica e afetiva. Valorização do natural e artesanal, que está muito relacionada à sustentabilidade. E a busca por um bem-estar e aconchego. Isso é muito importante porque é uma tendência que está vindo desde a época da pandemia, né? Então, ela vem muito forte na época da pandemia e a gente continua muito forte ainda para esse ano. Então, vou conseguir passar para vocês também alguns exemplos de produto, né, e de materiais que a gente consegue trabalhar em cima disso e combinação de estilos com personalidade. Falando em estilos, a gente já abre no próximo slide. Vamos falar um pouco aqui sobre os estilos, né? Que são os estilos aí focados em 2025, que também é muito forte, em vários materiais, em vários tipos de produto que a gente pode trabalhar, tá? Então, o primeiro estilo é o maximalismo, né? Então, aqui a gente consegue ver o que? A mistura de cores, de memórias em excesso. Então, a gente costuma dizer que o mais é mais. Então, na própria imagem, a gente olha aqui que tem excesso de informação, excesso de cores, cores vibrantes. A gente tem várias misturas de materiais. Então, é uma mistura de estilo com época, tá? E estilo com mais personalidade, então acaba trazendo mais história. Então, aqui, quando a gente fala de cores, então a gente traz as cores são cores mais vibrantes, né? Como roxo, azul, verde, mostarda. E a gente traz também aqui muita sobreposição de estampas, texturas. Isso a gente vai ver muito em almofadas. Então, é uma almofadinha ali, por exemplo, de uma estampa de animal, de zebra, misturado com floral, veludo. Temos aqui também outros tipos de produto. Então, combinações de almofadas. Então, é mistura de estampa mesmo, é o geométrico com floral, com animal print, a manta, né, o veludo com a lã, que aqui a gente está falando mais de textura. Papéis de parede, a mesma coisa, é a presença, né, de muitas estampas de selvagens, paisagem. Então, é muita mistura de tudo e muita presença de cor. Tapetes, padrões misturados, sobreposições de tapetes. Então, isso é um pouco do estilo maximalismo. E aí a gente entra num outro estilo que é a biofílica. O que que é a biofílica? Vem da biofilia, né? É o amor ao natural. Então, é a busca da reconexão, né? Uma conexão, na verdade, com a natureza. Então, como eu tinha falado, da pandemia para cá, a gente vem trabalhando muito isso. Então, cada vez mais as pessoas, elas trazem, né, o de fora para dentro de casa, né? Então, para trazer aquela sensação de bem-estar, a redução, para reduzir um pouco o estresse, né? A gente tem a vida nossa, do cotidiano, é muito agitado, muito dinâmico, então é trazer a calmaria, né, para dentro de casa, é trazer o aconchego para dentro de casa. Então, a gente usa esses elementos, né? Então, usamos muito materiais naturais, madeiras, pedras, bambus. Então, esse é um pouco do estilo aí de biofílica. A gente tem um outro estilo aqui que é o Japandi, é um estilo mais minimalista com um design japonês. Então ele valoriza também o natural, ele traz um conforto, ele traz beleza e traz uma sofisticação. Por que a sofisticação? Porque ele é mais minimalista, então ele tem menos informação, ele é mais, ele tem cores mais neutras, linhas um pouco mais
tem linhas mais redondas aqui também, formatos mais redondos, mas um ambiente mais aconchegante, ele também é acolhedor, e ele é mais limpo, tá? Então, e por isso que dá essa sensação de ser mais sofisticado. E ainda falando sobre Japandi, falando de cores, a gente tem uma paleta natural, né? Também temos o terroso, né? Um bege quente, um marrom, um terracota, um verde. Então, essas são as cores aí que representam o Japandi. O mobiliário traz um pouco de formas curvas, fluidas, e o material aí acaba sendo um material mais claro, né? Então, bambu, carvalho fazem parte desse estilo. Quando a gente fala de um outro estilo que é o oposto do maximalismo, a gente está falando do minimalismo. O minimalismo, ele valoriza, na verdade, mais a simplicidade e a funcionalidade, né? Então, são ambientes mais limpos, com menos informação, que também passa a sensação de aconchego. Então, como eu falei, ele é o oposto do maximalismo, ele tem presença de menos cores, né? Então, a paleta de cor, ela é mais nos tons neutros, e aí, quando vem a cor, ela vem como um destaque só, mas não é uma presença muito forte de cor. E as cores, elas são mais suaves, então a gente tem é, o bege, o areia, o cinza, o off-white, formas orgânicas também são presentes dentro desse estilo, como poltronas redondas, a mesa também um pouco mais arredondada, tem um espelho redondo, tem a presença de materiais naturais, como madeira clara, tem uma pedra, um linho, algodão. Esses são as características aqui do minimalismo. Indo para o próximo estilo, é o orgânico e o natural. Então, esse estilo traz design de conexão também com a natureza, com formas suaves e também acolhedoras. Então, une o design emocional, materiais naturais, com formas suaves para criar lares que convidam para o relaxamento. Então, é aquele cantinho ali de aconchego, é um cantinho da casa, né, que você tem mais conexão ali para ter, né, aquela sensação de bem-estar. Também é usado materiais naturais, como madeira, a palha. Então, a gente tem materiais aí que remetem à natureza, tá? A gente tem tecidos naturais, como o linho, a lã, o rami, o buclé, que remetem também ao natural. Aí a gente tem as formas suaves e orgânicas, peças com formatos regulares, e a gente trabalhou muito, né, as peças irregulares dentro da Shopee. Então a gente vai ter até, inclusive, um case de sucesso, de espelhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é um estilo que tem uma integração com a natureza mesmo. Então, uso expressivo de plantas dentro do espaço, jardins internos, o vaso de barro, que também está remetendo à natureza. E aí, falando de um outro estilo, que é o industrial, eu acho que esse estilo aí, ele já está sendo trabalhado já faz um pouco mais de tempo, né? Então, ele traz um pouco de força, versatilidade, é um estilo que busca, é, é o mais urbano, né? Ele é um pouco mais bruto, porque os materiais, eles ficam mais expostos, desde de uma parede, né, que fica aparente ali um tijolinho à vista, desde um teto que fica com uma tubulação aparente, a gente tem concreto, né? Então a presença do concreto aqui ela é muito forte. Então, por exemplo, papel de parede, né? Que traz um pouco dessa lembrança, né? De ter essa textura, né? Do concreto. Então, esse é um pouco do estilo industrial, tá? E a paleta de cor ela é um pouco mais fechada. Então a gente tem o cinza, o preto, o branco em poucos detalhes, mas são cores mais fechadas. E aí, aqui eu falando ainda sobre industrial, é como aplicar, né? Então, a gente tem, como eu já falei, papel de parede, cimento queimado, tijolo aparente, espelhos, molduras de metal, formatos irregulares, placas decorativas com frases urbanas ou estilos mais retrô, industrial. Temos aqui até na parte de aromaterapia, com difusores com vidros foscos, né? Ou é, aromas amadeirados, que também remetem ao estilo mais industrial. Mantas e tecidos, né? De couro, de lona. Então, lembra que eu falei, né? Que ele é um pouco mais... os materiais, eles são mais brutos, né? Então, o couro, a lona em si, ela é mais uma textura mais grossa, então também remete ao industrial. E aí, falando do último estilo, é o retrô. Então, o retrô,
ele traz um pouco do passado, né? Mais da década de 50, década de 80. Ele traz presença de cores também, que remetem ao passado, e objetos da época. Então, quando a gente olha a imagem aqui, então a gente vê uma televisão ali da década de 50. Essas cores aqui também são cores que remetem também à época ali mais antiga, ao mostarda, o laranja, né, o verde, a presença também do geométrico, ela também faz parte, né, desse estilo aqui. A trama, as estampas psicodélicas, os florais, enfim, é uma decoração que conta mais histórias, então traz mais nostalgia, né? Então ele traz bastante personalidade para quem gosta desse tipo de estilo. E aqui eu convido a Thaís para falar um pouquinho sobre a cartela de cores de 2025 e 2026. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho então de cartela de cores aí para 2025, trazendo spoiler já para 2026, tá? Então, acho que todo mundo já escutou aí algumas cores nesse ano, o que que tem em aposta, o que tá muito ali, né? Para quem tem Instagram, quem tem Pinterest, quem tem TikTok, tem cores que a gente vai apresentar que tá super em alta lá, então vamos ver um pouquinho aqui delas, tá bom? Vamos começar então? Opa, foi muito rápida. Deixa eu voltar aqui. Vamos começar então pela cor aí eleita pelo WGSN, né, que a Carla comentou aqui no começo. Ela é uma cor que abrange outras cores, né? Então, quando a gente fala aqui do Future Dusk, ela é uma cor que está acompanhada aí dessas outras cores que vocês estão vendo na tela, né? Então, umas cores um pouco sombrias, intrigantes, né? A gente tem aí um azul super marinho, tem um marrom, né? Que essa foi a mais conhecida aí desse ano, que a gente escutou muito com Mocha Mousse, né? Que é esse rosa meio queimado, com um cappuccino, com um marrom, um pouco do bege. Então, ela flutua em diversas tonalidades, tá? E essa gama que a gente vê aqui, ela tá muito voltada aí para estilos também clássicos, né? Ela, como eu falei, flutua em diversas tonalidades aqui que a gente vê, tá? Então, apresentando essas cores e muito do que a Carla falou, né? Ela também é uma mistura de época, né? Em sobreposição de tecido, de texturas. Essas cores também, por mais que não pareçam, elas deixam um ambiente leve também ali dentro da decoração, né? E elas também estão ligadas aí à natureza, né? Então, a gente vê que cada vez mais, pós-pandemia, o consumidor ele está muito focado, né, nessa mudança do comportamento mesmo, né, de puxar algo mais ecológico, de trazer algo para casa com mais conforto, voltado mais para o verde, né, tá em contato muito mais com o verde. A gente sabe que a gente vive num mundo super corrido. Acho que para quem é de cidade grande, né, vê muito isso, vive o ambiente do trânsito, da poluição. Então, a aposta que o universo, né, da decoração e da própria também moda como um todo, quando a gente escuta falar, eu acho que o mundo inteiro vem nessa tendência, né, de que a casa precisa ser conforto quando a gente volta para casa, né, quando a gente sai do trabalho. Então, essas cores vêm muito para isso, para a gente ter o conforto do lar, para a gente olhar mais pro natural, para a gente ser ecologicamente mais correto, né? Ajudar o mundo de alguma forma, tá? Então, aí apresentando algumas cores que dá para ser aplicada em diversos ambientes, que a Carla comentou ali quando a gente olhou um pouquinho sobre tendências. E vamos de spoiler agora. O próximo, que eu já dei um pouquinho de spoiler ali, né, no começo, a gente fala da cor de 2026, que é esse esmeralda, né? Eleito aí como o Transformative Teal. É um esmeralda, um pouco de fundo do mar, eleita pela WGSN também, né? O pilar aí que a Carla comentou, que hoje rege todas as tendências. Então, ela vem, de novo, trazendo aí essa questão, né, da demanda, dessa responsabilidade ecológica, né? E daí a gente tem um ponto, até se vocês olham bastante para essa imagem, né, aqui da cor, vocês veem que ela é um pouco também do futuro, né? De algo de inteligência artificial, né? Algo mais futurístico, né? Se a gente fica olhando para ela, a gente tem gente que vai enxergar um fundo de um oceano, tem gente que vai enxergar como uma esmeralda mesmo que ela é, né? A pedra. Então ela traz também um pouco dessa questão do futuro, né? Então o consumidor ele está voltado para ser mais responsável ecologicamente, mas ele também está enxergando a transformação do mundo com o futuro, né? Então, acho que é uma cor aí muito bacana. Quando a gente olha para casa, é uma cor que ela também tá no leque de paletas, que ela te acalma, ela acalma o ambiente, né? Então, esse tom para o quarto.
até para uma parede de escritório, uma parede de sala, ela vai muito aí positivamente, tá? Quando a gente entende aí um pouquinho das cores, né? E o que que as cores têm a ver ali, o que que elas geram no nosso corpo, tá? Acho que um ponto legal de trazer aqui para vocês, né, que a gente colocou no texto, é que nas pesquisas, esse verde esmeralda, um pouco puxado também por azul petróleo ali, elas já estão em aumento em relação ao ano anterior, né? Então aqui a gente traz o dado do Google Trends de 9%, né? Então a cor, cada vez mais, ela também é um ponto de decisão de compra, tá? Então, acho que nos nossos sellers gerenciados aqui, né, sempre que sabemos a cor do ano, a gente passa para os sellers, olha, essa é a cor do ano, você trabalha com manta, você trabalha com almofada, tenha essa cor nos seus produtos, né? Porque ela vai ser buscada. Então, a cor não é só o pilar para uma roupa, por exemplo, né? Como a gente vê muito em passarelas e tudo mais. Não, a cor está muito voltada para decoração, para casa, tá bom? Vamos para o próximo slide, que é uma enquete. Vamos entender aí se vocês pegaram o pulo que a gente colocou aqui. Então, solta a enquete aí pra gente, Nelsinho. A gente vai falar nessa enquete aqui sobre cor. Vamos lá, pergunta. Qual dessas afirmações sobre cor e comportamento do consumidor é verdadeira? Então, será que a maioria dos consumidores não percebe a cor como um fator na decisão da compra? A cor pode influenciar na decisão? Ou a cor só tem impacto relevante aí para moda mesmo? E é isso. O que que vocês acham? Contam pra gente. Será que a cor influencia? Será que a cor só vale para roupa, para moda? Que será, gente? Conta aí o que que vocês acham. Vão colocando na tela. A gente vai dar um tempo aí para todo mundo responder. Vamos ver se está todo mundo ligado aqui com a gente, todo mundo prestando atenção. Vamos lá. Ó, tem gente para responder ainda. 53% responderam. Temos 70 aí, temos 85 participantes. Gente, vamos lá. Contem aí o que que vocês acham. Vamos chegar aí a uns 50 respostas? Falta um pouco, gente. 46 respondidos, 47. Eu tenho minha preferência. Eu acho que. Não posso falar, né? Mas enfim, acho que eu já sei qual que é. Vamos lá. Nelsinho, põe aí na tela? Certo. Então temos aí a decisão, né? Sim, gente, a cor pode influenciar até 85% na compra de um produto, tá? Então, um produto, seja um produto de moda, seja um produto aí de beleza, como um batom, como sombra, seja também o que a gente fala aqui dentro de decor, tá? Como uma almofada, como até um detalhe num espelho, num quadro, por exemplo, tá? Então, ela influencia super aí, gente. Muito bem. E vamos lá para o próximo slide aqui. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre tendências ainda, mas trazendo as tendências vendedoras que a gente tem visto aqui na Shopee e as maiores vendas. Vamos lá. Então, quando a gente fala de tendência, hoje a gente tem muitos sellers que traz as tendências, né? Eles trabalham aí as tendências. Aqui a gente colocou algumas fotos de alguns produtos aqui que mostram bastante das tendências que a Carla trouxe para a gente lá no começo da apresentação. Como é algo muito voltado para o natural, então a flor em casa, seja ela artificial, seja ela natural, formato orgânico, o japandi, o minimalista, as também texturas, né? A gente vê ali nas almofadas, na manta, tem também placas, tá? De parede ali no preto que a gente vê o ambientado. Então, aqui, quando a gente fala delas, né? Quais cores aí das tendências que estão em alta? Isso são produtos que a gente está falando de maiores vendas que saem já, tá, gente? O terracota, o verde, o azul petróleo, o lilás suave, o moca, que é o moca mousse que a gente apresentou, o areia. Quando a gente fala de estilo, já tem estilo em cima desses produtos, que é o Japandi, o boho chique, né? O neo art deco também. Então, tá aqui, gente. Não é muito difícil, né? Às vezes a gente olha a tendência e a gente pensa, como que eu vou colocar essa tendência dentro de um produto? E não é tão difícil, tá vendo? Aqui estão os produtos para vocês verem em diversos leques, né? Sejam espelhos, sejam mantas, seja na parede, seja nas plantas, né?
Então, falando de texturas também um pouco, né? Ah, é uma tendência de uma textura, como que eu trago isso? Nos tecidos, né? Então, o linho, o buclé, que tá super em alta nesse ano, a gente tá vendo muito aí em móveis, em sofás, em almofadas, em detalhes, né, de alguns produtos. O cimento queimado também. Então, papel de parede, cimento queimado, assim, vendemos muito cimento queimado em papel de parede. Eu acho que o cimento, ele tem uma alta e ele não vai sair tão cedo aí, tá? E daí, gente, uma dica, assim, do coração comercial, tá? Aproveitem e abusem de palavra-chave. Então, quando a gente fala de palavra-chave, a gente fala, inclusive, de tendência. Então, colocar borro chique ali no título do seu produto, tá? A Emily vai falar um pouco depois sobre essas dicas aí que a gente pode dar para vocês, até para impulsionar mais o anúncio de vocês, para eles estarem mais ali ranqueados no topo quando a gente faz pesquisas e tudo mais, né? Claro que tem outros pontos como ferramentas que te ajudam nisso, né? Acho que vocês sabem bem o que eu tô falando, do Edges, por exemplo. Mas aí acho que aproveitem de palavras-chave, não só no título, tá? Dentro de descrição de produto também, é super importante. E agora, gente, eu ainda vou falar aqui de produtos, tá? Então eu não vou só dar ali de cores, de texturas, de formatos, eu vou falar de produtos. Então, quais são os produtos que decoração mais vende aqui na Shopee, tá? Papel de parede, falei um pouquinho, seja autocolante, seja texturizado, seja estampado, com estampa orgânica, porque já tem, com geométrica, que a gente vê muito, papel de parede suave para quarto de bebê, vende muito também, e cor terrosas aí, tá? Espelhos também, tá? Que a gente trouxe um ranking para vocês de produtos aí mesmo que mais vendem para vocês também posicionarem a loja de vocês com esses produtos ou trazer coisas novas para a loja de vocês. Então, espelhos decorativos ou com LEDs, kits de mantas e almofadas, organizadores e placas decorativas, tapetes, quadros decorativos, plantas permanentes, placas decorativas e aromaterapia. Eu vi que mandaram ali uma pergunta sobre aromaterapia, então aromaterapia também aqui é um alto potencial de venda de produto. Vamos lá, gente. Agora vamos trazer uma case para vocês de um seller gerenciado que a Carla comentou de espelho, que sabe usar muito bem aí das tendências nos seus produtos. E vamos entender aí o que que ele fez com essa loja aí que alavancou as vendas, que está em super visibilidade. Então, eu convido o Valdinei de Home Estilo para falar um pouquinho aqui para vocês. Vamos escutar o que ele tem a dizer para a gente. Ele tá só migrando aqui para falar com a gente, mas eu já. Daqui a pouco o Valdinei tá aqui com a gente, tá? Um segundinho. E aproveitem, gente, para mandar também as perguntas de vocês, tá? Surgiram algumas perguntas ali no chat, mandem aqui pra gente aí dúvidas que vocês tenham da loja, de decoração. A gente está aqui Oi, respondendo, pessoal. escutando. Boa tarde. Tá ouvindo? Boa, agora sim, Valdinei. Opa, beleza, então tá aí toda a equipe aí, a Carla, boa tarde para todos que estão aí nos prestigiando esse evento. Ficamos muito felizes aqui em ser convidado e participar desse evento, né? Por poder estar aqui e compartilhar um pouco da nossa trajetória de sucesso aqui na Shopee, essa marca que cresce a cada dia e juntos estamos crescendo também, né? De forma sustentável, vencendo os desafios diários, né? Estamos aqui na Shopee há um ano e meio, né? De lá para cá, temos um up no nosso faturamento. Nossa loja tornou-se oficial. Estamos em constante renovação e reestruturação da nossa indústria para acompanhar esse mercado que muda e muda muito rápido. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Entender o que está acontecendo no mercado tem sido fundamental para que nossa empresa tenha crescido desde que entrou na Shopee, né? Degrauzinho a degrauzinho, não tem sido fácil, mas a gente tem conseguido bons resultados, graças a Deus, e estamos muito felizes de estar aqui com a Shopee nessa trajetória. Trazendo as novas tendências, né, para a nossa loja tem sido um ponto fundamental, tá? Nosso crescimento ele não vem só porque a gente tem muito um mix grande de produtos, mas temos um mix grande, mas sim produtos de inovação, né? Produtos novos, tendências novas. Então isso tem sido fundamental. Onde que a gente tem buscado essas tendências, né? A gente tem buscado na Pinterest, né, TikTok, Instagram e até mesmo no mercado externo. E importante também para a gente tem sido as feiras, né?
Nossa equipe tem ido às feiras, tem buscado novas tendências, e isso tem dado um up realmente na nossa indústria, né? Considerando que a Shopee ela tem sido uma base fundamental para nosso crescimento aqui internamente em questão de faturamento, né? O legal aqui também, além de todo esse que a Carla explanou aí das tendências, tem sido utilizadas estratégias, as ferramentas de forma estratégica, tá? A Shopee, ela nos dá digamos assim, de bandeja, uma ferramenta diferenciada no mercado, né? E podemos citar aí a ferramenta do Ads, que tem sido muito essencial para nós. As ofertas relâmpago também a loja tem utilizado bastante, tá? Transmissão por chat, lives, afiliados. E a mais nova é a Shopee Vídeos, né? Então a gente está sempre, além de buscar as tendências externas que são dos produtos, a gente também tem atualizado o que a Shopee tem dado de inovação. E isso tem nos fazido crescer de forma sustentável e manter esse crescimento ao longo do tempo, desse 1 ano e meio. A gente tem utilizado todas as ferramentas, a aba de treinamento, então isso tem sido essencial, tá? Voltando aqui nessas ferramentas de destaque, eu posso destacar hoje aqui os afiliados, né? Não sei se todos aí utilizam, mas quem não utilizam, passam a utilizar, por quê? É interessante porque deixar toda a loja ali com os afiliados aberta, todos os produtos, né? Para que sua loja possa ganhar mais divulgação e os seus produtos também, né? Importante também, pessoal, abrir a loja toda e fazer campanha segmentada por produtos novos, tá? Onde possua mais margem e aí consiga melhorar essa comissão para os afiliados. Pessoal, tem dado um resultado significativo, é muito bom, a gente está muito feliz com as campanhas de afiliados também. E tem também os produtos que já existem, né? Esses produtos que a gente já fez teste, esse produto ele é potencial. O que a gente tem feito? Tem escolhido os melhores afiliados, tá? Feito campanha segmentada, fechada, escolhendo os melhores afiliados e os melhores produtos. E nesse caso, como a gente escolhe os melhores afiliados e os melhores produtos, a gente tem dado uma comissão mais agressiva. E os resultados têm sido maravilhosos, tá? O pessoal dos afiliados estão de parabéns pelo empenho. E a loja tem realmente feito uma parceria bacana com essa equipe dos afiliados que tem nos ajudado bastante. Volto também, pessoal, a destacar aqui a ferramenta do Ads, tá? Hoje, 60%, mais de 60% do nosso faturamento ele vem do Ads, com recargas automáticas, né? Para o algoritmo rodar 24 horas, e isso tem nos ajudado bastante, tá? Durante todo o mês, para que isso tenha feito Para isso, pessoal, é importante, quando a gente fala de Ads, né? Fazer uma seleção criteriosa dos produtos. Por quê? Senão o pessoal, principalmente quem está iniciando, vou investir num produto, mas esse produto ele não tem as fotos legais, não tem um descritivo legal. O que acontece? Queima dinheiro, desmotiva e não consegue manter uma performance sequente, porque o Ads não vai te dar resultado durante uma semana, tá? O Ads aí é de 15 a 30 dias para você estudar realmente aquele produto, está indo bem, fazer aqueles ajustes. Porque no final, se você fizer um anúncio legal, um título bacana, foto que chama bem atrativo, um descritivo do produto bem claro, tá? A chance desse produto não performar no Ads ele é muito pequena. Esse produto, mesmo assim, com todas essas características que eu estou falando, ele não performar, pessoal, realmente possa fazer uma análise para ver se realmente esse produto é o que vocês esperam e é o que é a tendência, né? Volta aí na questão das tendências, porque às vezes você acha que é uma tendência, mas essa tendência já ficou para trás. Tem novos itens, então é importante a gente fazer essa análise de mercado constantemente, e não é diferente, de forma que tenha um bom ROAS e o investimento traga bons resultados, né? Que é esse que é o objetivo do Ads, né? Volto aqui a destacar para quem já é loja gerenciável, pessoal, a importância de usar o seu gerente de conta. Hoje a gente utiliza na pessoa da Thaís, que faz seu papel muito bem, tá? Deixa aqui nossos agradecimentos. Um essencial ponto de partida para quem inicia, tá? Porque nessa caminhada de sucesso, o gerente de conta está lado a lado com a loja, tá? Nossa performance nunca mais foi a mesma desde quando a gente passou a ser gerenciável, e na pessoa da Thaís faz seu papel muito bem. E hoje é indispensável a gente falar diariamente, semanalmente temos reuniões. Isso nos ajuda a estar por dentro das atualizações que tem na plataforma, das tendências. Então, isso tem sido muito, muito gratificante para a gente buscar esse resultado. De forma que você tem uma plataforma legal, igual a da Shopee, que converte muito bem.
Você tem um plano de ads muito bem, você tem uma campanha de afiliado bem estruturada, né? Você tem seu gerente de conta alinhado, pessoal, não tem como dar errado, tá? A gente tem feito isso e nossos resultados aqui com a Shopee têm sido maravilhosos e a gente está muito feliz com os números que a gente tem atingido, né? Mas o desafio não para, o desafio é sempre estar inovando, estar buscando novas tecnologias, né? Que é o que a gente tem feito e isso tem nos ajudado bastante. Então, pessoal, para finalizar dessa forma, utilizando todas as ferramentas disponibilizadas e fazendo os ajustes necessários, tem dado certo e temos tido sucesso. E espero que todos também possam estar, né, indo por esse mesmo caminho. E bom negócio a todos. E, desde já, nos colocamos à disposição da equipe Shopee para tornar essa marca cada vez mais forte, tá? É uma parceria que tem dado certo ao longo desse tempo e tenho certeza que não para por aí. Deixo aqui os meus agradecimentos e nos coloca aqui à disposição para ajudar quem precisar aí, quem está iniciando. E dizer, não desista, tá, pessoal? Quem está iniciando aí, eu sei que não é fácil o início, tá? Até aprender a forma de lidar com a ferramenta, mas pode persistir que não tem erro. A gente não saímos do zero para o que a gente está hoje no piscar de olhos, tá? É construindo degrauzinho, degrauzinho, e a gente vai subindo. E aí, quando chega num patamar que a gente igual a gente está hoje, a gente só tem a agradecer à equipe da Shopee e estamos aqui 100% à disposição, tá? Ney, super obrigado, viu, aí pelas palavras, por ter compartilhado um pouquinho aí das cases, né, apresentadas aí sobre a loja, né, o que que você tem feito aí na loja para ter tido esse sucesso que é, né, hoje aí a Home Estilo. E obrigada por, acho que primeiro, né, confiar aí no nosso trabalho. E com certeza aí, gente, o começo é difícil, mas é possível, tá? A gente vê isso com todos os nossos sellers que a gente tem aqui. Então, tem como, tá, gente? Acho que utilizem das ferramentas aí que a gente passa, todos os canais que tem, tá bom? Bom, vamos falar aqui um pouquinho de oportunidades. Então, vamos continuar. A gente é uma mãe para vocês aqui, gente. Bom, deixa eu só ver se vão passar certinho, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu só ver se vai passar certinho os slides aqui para vocês verem. Vamos lá, certinho. Gente, como eu falei, somos mães aqui, queremos ajudar aí vocês. A gente está trazendo a oportunidade bem próximo do que a gente falou ali um pouquinho, né? A gente falou de cor, a gente falou de textura e a gente traz aí basicamente como aplicar tudo isso em espelhos, que é o tema aqui, né? Mas a gente traz os modelos aqui. Então, as opções, como aplicar. Então, nessas fotos que vocês estão vendo, tem todos os tipos de tendências que a gente apresentou para vocês. Vamos olhar também um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos passar para o próximo. Sobre texturas, então, onde apresentar aí as texturas, né? Onde aplicar as texturas. Então, diversos aqui, almofadas, itens decorativos. Presença de pedras também, né? Um pouco do que a gente traz dentro das tendências, né? As presenças das pedras. E aqui em papel de parede, em placa de parede. Tem também aqui, quando a gente olha um pouco do decorativo, né? Nesse kit aqui de lavabo. As oportunidades em casa em cuidado, então aromaterapia, os ambientes com velas, acho que onde colocar esses itens, né? Como que trabalhar eles aqui. E aqui também a sustentabilidade aí natural, né? Então a gente traz aqui algumas fotos são de sellers nossos, outros são de feiras aí que a gente visitou, né? Então em cestaria, em luminária, espelhos de madeira, fibra natural, manta de sofá, em quadros também é possível. Em orgânicos, formatos, né? Então, aqui diversos formatos, espelhos, bandejas, vasos, cachepôs. E agora a gente vai falar um pouquinho de busca. Então, busca na Shopee. Então, vamos entender aí o que vem aparecendo pra gente de palavra-chave. Eu trago a Emily para falar um pouquinho aqui com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pedir para todo mundo ficar aqui, hein? A gente já está acabando, não desistam da gente, tem muita coisa boa para apresentar ainda. Então, falar um pouquinho de busca na Shopee. Vou pedir sua ajuda da Tatá para continuar passando os slides para mim. É isso, né? Ao vivo, a gente fica aqui com um controle compartilhado entre uns e outros, mas somos uma equipe em sinergia, vai funcionar. Bom, a gente trouxe aqui uma nuvem de palavras.
Destaco, né, aqui algumas palavras que vocês estão conseguindo ver aí bem maiores, ou seja, são aquelas com maior volume de busca na plataforma. Então, a gente tem aí uma demanda de busca muito grande por espelhos, que é o que a gente acabou de mostrar. Quarto, que é um ambiente onde a gente consegue trazer muita coisa de decoração aqui também. Cortina, a parte de organização, tapete, parede. Então, a gente tem placa de parede, papel de parede. Olha aí também uma palavra que está trazendo para esse tipo de produto, né? Para esse material, para esse produto que a gente trouxe aqui também. E vou falar um pouquinho também. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Passando aqui, vou falar um pouquinho para vocês também da parte de posicionamento, tá? Então, como é que a gente faz para posicionar melhor os nossos anúncios? Acho que esse é um assunto que interessa bastante, que a gente tem muita pergunta, muita dúvida dos nossos vendedores, né? Tá, eu já entendi o que que é aí a tendência, quais são os produtos que eu vou apostar, para além disso, o que que eu preciso saber? Então, boas práticas para a gente posicionar esses anúncios, tá? Faça um anúncio vendedor. Sempre se coloque na posição do teu cliente, do comprador. O que que ele vai querer ver, né? Então, títulos com palavras-chave que de fato levem para o nosso produto. Foi aquilo que a gente falou há uns slides lá atrás, né? A Tata trouxe um pouco disso. Dentro do que a gente está mostrando aqui, é legal que vocês também tenham isso sempre em mente, né? Meu produto, ele precisa ter palavras-chave focadas no que realmente eu estou vendendo, né? Isso vai fazer com que o comprador realmente me encontre, né? Então, fotos reais e bem iluminadas, uma descrição legal também, com tendências do produto, o benefício que aquele produto tem. Aproveitem para descrever a qualidade dos itens de vocês, tá? Frequentemente eu tenho parceiros me dizendo, Emily, mas o meu produto ele tem um diferencial, a qualidade dele é superior. Coloque isso na descrição, mostra isso num vídeo, coloca esse vídeo no teu anúncio, isso tudo te ajuda a vender mais, tá? Então, informações quando ele se trata de um kit, a quantidade de peças que compõem, o tipo de produto, né? O título desse anúncio, né? Ele precisa seguir esse padrão, direcionando também qual que é a estampa, qual que é o produto. Eu preciso também descrever legal para realmente fazer com que a informação chegue para o comprador de forma clara, tá? E uma coisa básica, mas que a gente pena aqui no comercial também, é uma dica muito válida. Preços comerciais sempre, tá? Então, final 90, final 00, final 99. Isso também gera uma boa impressão, tá? Para o nosso comprador. Além disso, eu vou trazer aqui então alguns exemplos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um bom anúncio. Percebam que dentro do título fica muito claro do que se trata o produto, quais os benefícios deste produto, onde ele se encaixa, tá? Então, a gente está falando aqui muito de palavra-chave, de aproveitar a tendência dentro também, de aproveitar dentro ali de palavras-chave a tendência do produto. Então, assim, se é um produto que vai gerar uma tendência, vai ter um volume de busca interessante. Essa palavra tem que estar no título do meu anúncio, né? Então, aproveitar aqui para destacar, né, em que ambientes esse produto pode ser utilizado, destacar a qualidade do produto, as características do produto. A gente trouxe até aqui também na imagem, né, a nitidez, né, as cores desse produto, o material que é utilizado. Isso tudo ajuda na conversão da venda, tá? Ainda aqui no exemplo 2, é um outro anúncio. Opa, desculpa, passou um pouquinho mais do que deveria. Aqui no exemplo 2, a gente tem também uma boa prática, tá? Então, a gente tem uma imagem super bonita que já convida o comprador, né? Já deslumbra para o produto, né? A gente tem aqui, então, uma preocupação em mostrar através dos vídeos o formato de placas, né? Então, as variações que a gente tem, a qualidade, mais uma vez, né? Tem muitos casos onde você conhece o diferencial do seu produto. Como é que o comprador vai conhecer também? Vídeo, gente. O vídeo hoje, ele é super importante para compor a qualidade do anúncio de vocês, para transformá-lo num anúncio vendedor e aproveitando um ganchozinho aqui, a gente tem uma ferramenta nova, Shop Vídeos, onde a gente tem ali um feed de produtos passando na tela. Coloca um vídeo de qualidade no teu anúncio que ele já entra lá no Shop Vídeos também. Então, a gente está falando de mais uma vantagem competitiva dentro da composição deste anúncio, tá? Então, informar, por exemplo, aqui o material dessa placa, colocar aqui, então, características, né, que deixem claro, que evidenciem a qualidade desse produto, a usabilidade desse produto, tá? E assim como no slide anterior, né, este seller aqui, este vendedor, possui também cupom da loja, que é um atrativo para deixar também o preço com um pouquinho mais de brilho aos olhos do comprador, tá? Cupom também é uma ferramenta importante para a gente atuar na conversão, tá? Para a gente fazer com que realmente a venda aconteça, né? Então, eu trouxe o comprador para o meu anúncio. O que eu preciso daqui para frente? Convencê-lo de que o meu produto é o certo e fazê-lo comprar aqui na loja, tá? Vamos falar um pouquinho agora de sazonalidade, que eu acho que tem tudo a ver também com a área de decoração. Sazonalidade sempre traz oportunidade para a gente, tá? Então, a gente tem aí principais datas. A gente tem Carnaval,
Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, São João, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Halloween, Natal e festas. Então, a gente tem aqui muita oportunidade ao longo do ano, né? Então, para cada tipo de produto, para cada segmento, a gente vai identificar oportunidades dentro de sazonalidade, tá? Então, é muito a gente aproveitar de acordo com as estações, com as datas, oportunidade de venda do nosso produto, tá? Para além disso, a gente tem algumas datas bem importantes dentro de Marketplace, que é a Black Friday, Cyber Monday e o Dia do Consumidor e o Dia do Cliente. São datas em que a gente vai trabalhar com mais força, em que a gente vai buscar mais oportunidade também, tá? Planejamento, acho que é essencial para que a gente possa pôr em prática tudo que a gente está vendo aqui, tá? Eu acho que no digital, de fato, quem se antecipa a essas datas sazonais acaba saindo na frente. Vou dar um exemplo para vocês de uma próxima sazonalidade, que é aí o São João. Quando é que eu começo a trabalhar um produto dentro dessa sazonalidade? Você começa bem antes, tá? Não adianta a gente achar que o produto vai vender trabalhando ele uma semana antes da data, porque a gente tem pouco tempo hábil para trabalhar a oportunidade de venda do produto. Eu, inclusive, vou citar aqui uma data lá para o finalzinho do ano em que muitos produtos bombam de vender e que, pasmem, é o Natal, tá? Lá em dezembro. A gente já começa a vender no finalzinho de agosto, começo de setembro. É bem antes que a gente começa a ter o movimento de venda desse produto. Então, ter planejamento é essencial, tá? A gente trouxe aqui um cronogramazinho que ilustra isso, tá? Então, prever o que você vai vender para aquela data, ajustar a quantidade, garantir que você vai ter estoque também para dar conta dessa oportunidade, né? De garantir estoque se trata de não perder a oportunidade, inclusive, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de quando que a gente vai começar a se planejar, quando que a gente vai subir esse anúncio, quando efetivamente a venda acontece. No São João, por exemplo, a gente começa o planejamento já lá em março, tá? A gente começa a planejar, trazer estoque, em maio a gente já começa a vender e a gente vai surfar essa onda em junho, julho. Depois disso, a gente já não tem mais essa oportunidade, a gente já passa para uma próxima sazonalidade, tá? Então, ter planejamento é essencial para que a gente possa aproveitar a oportunidade de produtos sazonais. Vamos passar aqui então para uma outra, enfim, eu acho que um outro ponto tão importante quanto, que é o que vocês mais querem saber, né? O que vocês mais perguntam para a gente, como é que eu faço para vender mais, né? Então, o objetivo aqui é de fato aproveitar datas e ocasiões em que o nosso produto se encaixe, né? Então, identificar essas oportunidades, troquem muito com os seus gerentes, tá? Para que a gente possa juntos identificar a oportunidade para cada produto. A gente trouxe aqui algumas datas, né? Para aproveitar. Então, no carnaval, o que eu poderia ter aproveitado? Kits de decoração temática, máscara, serpentina, glitter, plaquinhas decorativas, né? Trazendo um pouquinho do que a gente tem daqui para frente, né? Dia dos Namorados. Então, tudo aquilo que compõe um ambiente romântico, luzes decorativas, cordões de LED, luminárias suaves, a parte de aromaterapia, ó, de novo aparecendo aqui a aromaterapia, que compõe também, né, toda essa atmosfera romântica. A gente tem também agora o início aí da sazonalidade do inverno, né? Então, a parte de mantas, velas, texturas, tapetes, tá? Essa semana eu conversei com um parceiro para dizer que era uma oportunidade para tapetes e ele ficou até surpreso. Tapete, sim, tapete. No verão, quando está muito quente, a gente não pensa em ter tapete pela casa, mas no inverno, quando o chão está gelado, a gente pensa sim. Então é oportunidade para muitos produtos. E muitas vezes a gente não tem essa noção tão clara, e por isso é importante dividir também com o seu gerente para que a gente possa atuar aí te mostrando quais são as oportunidades, tá? E a gente tem aí também, em volta às aulas, Dia das Mães, Páscoas, ou outros exemplos, né, de sazonalidades que a gente já passou, vai passar daqui para frente, em que a gente vai sempre buscar aproveitar a melhor oportunidade para o nosso produto, X a sazonalidade, tá? Bom, vou trazer um case agora também, tá? Que é um case de um parceiro bem importante para nós, a Riso. O nosso seller da Riso já está por aqui. É o Frank. Frank já está por aí, pode abrir o seu áudio, seja Estou por aqui. bem-vindo. Vamos lá, seja Olá. bem-vindo, fica à vontade para dividir com a gente aí o seu case de sucesso. Bom, é, é um prazer estar participando aqui, né? A Riso, ela é muito conhecida, né, em São Paulo, né? Principalmente na 25 de março, né? A gente tem 7 lojas, né? E a Riso, ela foi uma criadora de tendência, né? Tanto de Páscoa, né? Hoje o que a gente conhece aí no mercado de Páscoa foi a Riso que lançou no mercado, né? E Natal. Natal também a gente tem a gente criou o Natal Disney, né? Que coloca ursinhos na árvore de Natal e criou uma grande tendência aí para o mercado, né? Hoje eu venho trazendo aqui a experiência da Shopee, né? Estamos 4 anos aí na Shopee, indo muito bem, né? Agora, recentemente, a gente fez a nossa primeira live,
no espaço lá no Brás, né? Foi muito legal, a gente foi muito bem recepcionado, né? A equipe aí da Shopee é sensacional, né? E fazer uma live com câmera profissional, pessoas auxiliando, né? Eu achei isso muito bacana. E a live, ela deu um retorno bacana pra gente, né? Diretamente no momento da live, não foi grande coisa, acho que vendeu ali uns R$ 1.500 mais ou menos, né? Mas ao longo que essa live ficou aí, se não me engano, fica 20 ou 30 dias, né? A gente percebeu um grande aumento nas vendas, né? Eu tô para te falar que 30% aí das vendas teve um acréscimo muito grande, né? E a gente percebeu que foi após a live, né? Parece que as pessoas assistem, né? Depois a live e fica, né? Parece que elas criam uma conexão, né? Com a loja, né? As pessoas conseguem ver uma persona ali por trás ali e causar essa conexão. Então, foi bem bacana, né? Essa experiência e causou um efeito que foi muito legal. Eu acho que é bem isso, né, Frank? A gente, quando fala de lives, não fala só de uma venda imediata. A gente fala desse ganho de seguidores, a gente fala dessa conquista da audiência que passa a conhecer a sua loja, o seu produto, né? E não esquece mais. Então, de repente, eu não comprei no dia, mas quando eu precisar de um produto, eu vou lembrar daquela live, daquela loja, né? Então, isso ao longo do tempo continua trazendo efeitos positivos e a gente está trazendo justamente o seu case para mostrar como é que a gente aproveitou sazonalidade, né? A gente trouxe de fato essa live lá no estúdio, aproveitando a sazonalidade de Páscoa, né, que é um produto em que vocês são super fortes, então foi uma mega live de Páscoa, a gente aproveitou essa sazonalidade para trazer, né, então super importante também que a gente traga esse exemplo aí que vocês tiveram para aproveitar a sazonalidade, para aproveitar oportunidades e pensar fora da caixinha mesmo, né? A gente não vai só Né? falar de botar um anúncio bonitinho e tal, mas vamos fazer uma live, vamos lá para o estúdio. É uma oportunidade para que vocês também conquistem um pouquinho de espaço, mostrem a sua marca, né? Isso é verdade. A live causou um efeito muito bacana, muito bacana. Acho que Maravilha. toda essa sazonalidade a gente tem que fazer uma live e mostrar mesmo os produtos, né? Ainda mais a gente que temos um número muito gigante de SKU, né? A gente tem 85 mil SKUs, então até para as pessoas conhecer todos os produtos que a gente tem é um pouquinho difícil. Acho que a live a gente consegue rapidamente mostrar bastante itens que a gente tem e as pessoas se interessar, né, por esses produtos. Vai ter muita live para mostrar muito produto, então, né? Tem que ter. Maravilha, Frank. Muito obrigada por ter participado com a gente, por ter trazido aqui, né? Mostrar aqui a tua experiência com a live, com essa parte ali, então, de oportunidades sazonais. Conte com a gente, eu acho que vai ter muita live boa para acontecer até o fim do ano, hein? Obrigado. Bom, foi um prazer ter participado e a todos os sellers, muita venda. É isso aí. Obrigada, Tchau, Frank. tchau. Vamos lá, pessoal. Eu vou continuar aqui então. Vamos falar um pouquinho de acabamento, tá? De cores e materiais, tá? Vamos pensar um pouquinho também, de novo, vamos pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês é um pouco de tendência ali na parte de transparências, tá? A gente, é uma tendência ali muito voltada para produtos que camuflam nos cenários, essa sensação que a gente tem de um lugar mais arejado, né? Então, tudo isso a transparência consegue trazer para a gente, né? Então, vidros fumê, rosados, verdes, azuis claros, né? Tudo isso dá um efeito muito bonito no ambiente e traz um pouquinho dessa sensação também, né? De uma coisa leve, né? E aí a gente traz também alta a parte de cortinas, painéis de tecido como voal, organza, linho, essas texturas compõem também ali dentro da decoração, trazendo aconchego, né? Então é bem importante a gente ficar de olho nisso também, tá? Essas tendências refletem aí o desejo, né, para um ambiente fluido, sensorial, né? Esse apelo visual que é muito leve, tá? Então isso também é uma tendência para a gente ficar de olho. Para além disso, a gente tem uma tendência super forte que veio, que continua e que vai continuar, que é a parte de madeira. Gente, por onde a gente passa, restaurantes, lojas, em tudo que é lugar, a gente vê a madeira. A gente vê muito painel ripado, é uma coisa que veio, que vai continuar também. Acho que esses produtos funcionais que também entram ali no ambiente para camuflar, para fazer às vezes uma divisão de ambientes, né? Então tudo isso deve seguir como uma tendência também, tá? A gente destaca aqui o uso então sofisticado, texturizado que a gente tem na madeira, né? Os ripados vão continuar muito fortes, tá? Então, agora com variações de espessura, a gente tem em diferentes medidas, em diferentes tamanhos, vai surgindo aí variações, né? A partir dos ripados, tá?
E esse ritmo irregular proposital, que entra aí também como uma tendência muito forte, acho que acompanhando muito ali a parte do orgânico, tá? Que está muito em alta também. E acabamentos mais escuros, como o Nogueira e o Carvalho tostado, têm crescido bastante, tá? Vamos falar também da cor esmeralda. Então, ali também muito em linha com o que vocês já viram até aqui, né? Essa é a cor do ano de 2026, então é um verde profundo na decoração. A gente quer dar destaque porque isso pode ser aplicado a diversos produtos, tá? Então, todo mundo que está aqui, cada um vende um produto diferente, dá para a gente pensar em cores em diversos produtos e aproveitar dessa cor que vai ser uma tendência tão forte também, tá? É uma cor que valoriza móveis, revestimentos, objetos decorativos, tá? Quando há uma combinação com tons perolados, com tons polidos, fica melhor ainda, e ela é perfeita aí para projetos que buscam equilíbrio entre o urbano e o orgânico, tá? Tá alinhada aí uma tendência de bem-estar e de biofilia. E aí a gente tem também materiais responsáveis, acho que não preciso dizer, isso não é uma novidade, né? Há uma preocupação cada vez maior, né, com a utilização ali, né, mais responsável de tudo que a gente consome, de tudo que a gente leva para o mercado, né? E aí a gente tem aí o uso de resíduo da indústria, né? Um design com plástico reciclável, biodegradáveis, produtos artesanais, tem crescido bastante, né, a demanda por esse tipo de produto. Em 2025, a tendência de decoração com materiais responsáveis está cada vez mais alinhada com esses valores de sustentabilidade, circularidade e ética ambiental, tá? Isso vem aí trazendo um uso crescente de bambu, cortiça, barro, palha, algodão, linha. Então, muita coisa que a gente pode aí também pensar em aproveitar, porque é uma tendência natural, né, gente? A gente precisa cuidar um pouquinho mais disso, né? Senão, o que vai ficar para todos nós daqui a alguns anos? Então, isso com certeza é uma tendência bem importante para a gente ficar de olho. Além disso, trazer um pouquinho de superfícies hipertexturizadas. Isso aqui também, gente, é uma coisa que combina muito com a sazonalidade do inverno, do frio. Quanto mais frio tá, mais a gente quer essas texturas por perto, tá? Então, isso também é uma tendência que deve acontecer e crescer daqui para frente, tá? Então, texturas sensoriais, né? Então, uma estética maximalista, texturas que deixam de ser apenas um detalhe, né, e passam a compor de fato a decoração do ambiente, elas criam profundidade e conectam espaços com a natureza. Então, texturas ali como buclê, veludo, tricô, tem muita coisa aqui que dá para explorar também dentro dessas texturas. Então, superfícies hipertexturizadas também devem ser uma tendência para a gente ficar de olho. Eu acho que essa tonalidade do inverno vai ajudar também. E pigmentos quentes, tá? Quem acompanha aí no geral vai ver que tanto para moda de vestuário quanto para decoração tem sido muito crescente a parte ali de pigmentos mais quentes, né? Então, tons terrosos, né? Tons mais quentes na decoração que vão ganhando protagonismo como um objetivo de criar um ambiente mais acolhedor, energizante, sensorial, né? Então, isso também é importante a gente manter no radar, né? Para além daquela cor que a gente vai ter como a cor do ano, a gente olhar também para esses pigmentos mais quentes, tá? Eles respondem a uma necessidade emocional para aquecer, para acolher, para energizar os espaços. Num mundo cada vez mais caótico, todo mundo quer criar um ambiente mais acolhedor, né? E essas cores mais quentes tendem a trazer isso aí para a gente também, tá? E temos ali também o verde oliva, que é também um tom bem neutro, tá? Ele é o novo neutro, na verdade, né? E ele combina muito, sendo aí atemporal. É um tom também que funciona como um substituto contemporâneo dos beges, dos cinzas, né? Então, para quem gosta de uma coisa assim, mais neutrinha, mais minimalista, o verde oliva é uma forte tendência também. Ele reforça a conexão com a natureza, ele é criado justamente para criar essa estética biofílica, tá? Então, plantas naturais, tecidos crus, pedras, cerâmicas, vão combinar muito harmoniosamente com essa tonalidade. Então, há também aí uma crescente pelo verde oliva. E a parte de pedras texturizadas, né? Que a Thaís também trouxe lá no começo, então a gente reforça aqui, né? O mármore vem muito forte, né? Em estampas. A gente tem hoje várias placas decorativas marmorizadas, papel de parede marmorizado, então o mármore vem muito forte mesmo. Essa tendência reflete aí um desejo por ambientes que expressam autenticidade, tá? É uma presença ali desse material, né? Uma textura, enfim, desse material, para trazer um pouco de conexão com a natureza também, tá? Ela não é mais só um pano de fundo neutro, ela assume aí um protagonismo revelando marcas, cortes, relevos naturais, né? Então isso passa a compor o ambiente de uma forma mais importante também. Superfícies texturizadas despertam toque e contemplação, então transformam ali as paredes, bancadas e pisos em experiências sensoriais, tá? Então, mais uma vez, né, percebam que a gente está falando da experiência de quem está decorando, né? E isso cresce cada vez mais. A gente decora buscando uma sensação, né? Buscando o que eu vou sentir, o que eu vou ter dentro do ambiente. Então, as pedras trazem um pouco disso também, tá?
E aí também uma crescente pelos artesanais e naturais, né? Então, o produto artesanal, ele está crescendo cada vez mais, né? Revitalizando aí tradições culturais, dentro muito do estilo boho. A gente tem uma valorização de imperfeições, de variação de cor, de irregularidades de trama que revelam de fato o toque humano, que tem sido cada vez mais valorizado. Então, almofadas, colchas, cortinas, tapeçaria com pontos de costura visíveis, bordados feitos à mão, aplicações e tingimentos artesanais têm crescido bastante, tá? Isso aqui foge do óbvio, que é o que eu gosto de trabalhar bastante. Eu sempre falo aqui para os meus parceiros, vamos fugir do óbvio, vamos colocar aqui uma coisa nova, né? E o artesanal, eu acho que ele traz muito isso, tá? A gente foge daquilo que é em massa e a gente traz um produto muito mais específico. E essa coisa, né, de ter um produto único é uma coisa também que cresce bastante, que desperta o interesse, o desejo de muita gente. Então vamos ficar de olho aí também nos artesanais. E é isso, pessoal. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo para vocês. A gente gostaria muito de ter o feedback de todo mundo que participou aqui. Agradeço em nome de toda a equipe pela participação de vocês. Foi um prazer passar esse tempinho aqui com vocês, passar um pouco de tudo, de todo esse conteúdo tão rico e que é uma necessidade. A gente está sempre falando com os nossos parceiros, eles sempre perguntam: me passa o que é uma tendência, que produto que eu posso apostar. Essa foi a intenção, dividir um pouquinho com vocês do que vem pela frente e de onde a gente tem oportunidade. Contem com a gente, eu espero que vocês possam deixar o feedback de vocês e até uma próxima.